pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Kramer e nesse mês a gente vai trabalhar no estudo temático o tema judicialização da saúde. Aí você pode me perguntar, mas professor, judicialização da saúde é cobrado em concurso público? Muito, muito cobrado. Ele é tão cobrado que a prática já nos denota, depois se vocês tomarem posse como advogados públicos, vocês vão ter muitas ações para vocês contestarem, para vocês recorrerem, envolvendo a judicialização de medicamentos e tratamentos de saúde, né? Nós temos aí vários exemplos práticos, desde a atuação do advogado público, também em cobranças e em concurso público. Então a gente tem uma linha de defesa, inclusive no meu concurso público da Procuradoria do Estado e outros concursos que eu fiz envolvendo aí a advocacia pública, eu enfrentei muitas questões, mas que vinham num sentido único, né? Como é a defesa da fazenda pública em ações e medicamentos. Então isso é indispensável vocês saberem. Então o que eu preparei no estudo temático desse mês? Passar para vocês essa estrutura, né, da saúde pública no Brasil, como ela se desenvolve, quais são os institutos, para num passo seguinte a gente trabalhar a linha de defesa da fazenda pública nas ações e medicamentos, que é basicamente o que cai no concurso público. A primeira fase envolvendo mais questões jurisprudenciais, o que o STF julga, o que o STJ aí já julgou, e no segundo passo, a gente ia estudar nas questões dissertativas ou peças judiciais, né, que eu já enfrentei como candidato e também venho aí passando para vocês como professor. O que é importante vocês saberem, né? O que nós temos na jurisprudência que os ajuda e principalmente utilizando agora os enunciados da Jornada de Saúde do CNJ, que é mérito, que é conteúdo que a gente utiliza em nossas peças reais, né, de defesa da fazenda pública e também hoje muito abordado também em questões de concurso público. Então a gente vai passar para vocês exatamente o que a gente tem desse conteúdo e também ao final eu vou comentar uma questão de concurso público que é muito especial para mim, porque foi uma questão que me levou à aprovação na PGE do Paraná, na matéria de direito constitucional, que abordava exatamente o tema judicialização da saúde e que eu tive a felicidade de tirar nota integral nessa questão. Então eu vou comentar um pouquinho sobre ela, o que eu abordei, o que eu levei em conta para respondê-la e que possivelmente ela, não nessas palavras, mas em outras palavras, ela pode ser cobrada de vocês também em segunda fase de concurso da advocacia pública, ok? Então vamos lá. Primeira situação, judicialização da saúde. A sua base constitucional está no artigo 196 da Constituição Federal. E toda judicialização ela parte desse dispositivo, onde ela fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Garantido através de políticas públicas ou políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco à doença e outros agravos de acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção e proteção e recuperação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a saúde pública é um direito do cidadão, né, indispensável, e dever do Estado. Então nós temos uma saúde pública no Brasil que é garantida através do Sistema Único de Saúde, né, que é prestado de forma solidária pela União, Distrito Federal, Estados e municípios. Né? Isso que leva depois uma discussão a respeito da competência, quem deve prestar o serviço, quem deve garantir aquele medicamento para tal cidadão. Né? Porque a responsabilidade é solidária de todos os entes federativos, tanto que vem dinheiro federal numa distribuição entre estados e municípios para garantir certos tipos de serviços. Então a base constitucional que vai ser discutida a judicialização da saúde, sem dúvida nenhuma, que é o artigo 196. Então nós temos uma divisão clara aqui, uma estrutura constitucional do direito à saúde, que parte do capítulo da ordem social, né, que está lá na Constituição Federal. A ordem social subdivide-se em seguridade social e educação, cultura, meio ambiente e outros direitos. A seguridade social, ela não se refere apenas a aposentadorias, a benefícios previdenciários. É uma parte dela que nós temos
essa garantia que é uma contraprestação, né, do usuário. Mas nós temos, então, a Seguridade Social subdividida em assistência social, previdência social e saúde. A assistência social é gratuita, então todos daqueles que necessitem deverão receber assistência social. Então, por exemplo, aquele que nunca contribuiu, nunca participou do sistema contributivo, mas que precise, você vai receber assistência social. Por exemplo, o morador de rua que precisa de moradia. A Previdência Social já é um sistema contributivo. Então, para você receber uma aposentadoria, você tem que ter contribuído, senão você não vai ter direito a essa aposentadoria. Você pode ter direito a outros benefícios assistenciais, mas não a aposentadoria. Então, a Previdência Social é essencialmente contributiva. Já a saúde, ela é gratuita, né? Você tem como sistema paralelo o sistema privado e o sistema como sistema complementar, né? E o sistema misto, que são aquelas instituições beneficentes, né? Então, nós temos esses três direitos aí dentro da Seguridade Social, que concorrem com outro sistema que é educação, cultura, meio ambiente, que são outros direitos previstos no capítulo Ordem Social. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque nós temos aí uma classificação da saúde, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai entender que lá a predominância é da saúde privada, né? Existe uma saúde pública pequena, né? Uma pequena parcela. Ao contrário do Brasil, que aqui a grande predominância é da saúde pública. O SUS é gigante, né? Até hospitais privados são filiados ao SUS para receber, né, essa saúde pública e receber em contraprestação o pagamento do Estado. Então aqui o privado ele complementa a saúde pública. Lá nos Estados Unidos é ao contrário. O que isso é importante? Porque numa defesa do Estado, você vai ter que entender essa logística, como que funciona, né? O SUS pode não ser o melhor do mundo, mas ele é necessário no Brasil, né? Se a gente for discutir num aspecto neoliberal, num projeto social, hoje nosso Estado é prestacional e ponto final. A Constituição Federal determina que tenha saúde pública. E é por isso que tem tantas ações aí discutindo concessão de medicamentos e tratamento médico, porque a saúde é pública, né? Como regra. Então, quando você vai discutir uma ação, por exemplo, é proposta uma ação contra o Estado, seja num concurso público, seja lá depois que você tomar posse como advogado público, você vai receber uma ação que busca o recebimento do medicamento não englobado na política do SUS, ou um tratamento médico no qual o Estado se negou a prestar. O que você vai trabalhar? Nós temos paradigmas que você vai ter que trabalhar na sua peça. Por exemplo, uma peça de defesa que você vai fazer, né, uma peça de contestação, um agravo, instrumento de uma liminar que foi concedida, ou um parecer, uma questão dissertativa sobre isso. O que você vai ter que abordar? Primeiro, a inversão da perspectiva de garantia do direito, pondo o indivíduo acima da coletividade. Então você vai trabalhar com a reserva do possível, o mínimo existencial. O que seria isso? Você vai trabalhar numa perspectiva que você tem uma política pública global, que você vai prestar com discricionariedade, porque isso é garantido ao chefe do Poder Executivo, de garantir, por exemplo, através de contratação de médicos, de enfermeiros, de construção de postos de saúde, que é uma política pública que quem vai escolher o caminho é o chefe do Poder Executivo. Isso mediante políticas públicas limitadas pelo orçamento. Isso eu falo a reserva do possível, que é a tese que o orçamento é limitado. Só que todos aqueles que estão buscando medicamento, eles defendem o mínimo essencial, ou seja, o mínimo para eu ter uma vida digna, eu preciso desse medicamento, senão eu vou morrer. Então é a discussão do mínimo existencial contra a reserva do possível. E qual que é o paradigma dessa questão? É que ao conceder o medicamento para aquele indivíduo, eu vou tirar de uma política pública que era erga omnes, que era para todo mundo. Então a primeira coisa é essa inversão do individual sobre o coletivo, o mínimo existencial contra a reserva do possível. Essa é a primeira discussão que você faz na peça. A segunda, você pode levar para discussão aquelas chamados medicamentos off-labels, ou seja, medicamentos em descompasso com a bula, né? Que é medicamentos, por exemplo, que não são indicados para aquele caso. Porque se fossem indicados, já teria uma avaliação da Conitec, que é, por exemplo, um comitê que nós temos no Ministério da Saúde, que avalia se medicamentos podem ser aprovados e incluídos na recomendação do SUS, ou na política do SUS, ou não. Então, muitos medicamentos são reprovados, dizendo que esse medicamento não serve para isso. Como, por exemplo, nós podemos colocar como exemplo atual
a grande discussão que tem da cloroquina, né? Se serve para o combate à Covid ou não. Se não é aprovado, ele não serve, então ele é um medicamento off-label, ou seja, fora da bula. Não consta na bula para aquele tipo de doença. Em muitos casos, as pessoas pedem esse medicamento sem ter indicação para essa doença. Então, quando é um remédio que dito experimental, é um remédio que não é a comprovação científica que serve para tal doença. É uma situação que você tem que impugnar até em concurso público, porque acontece muito na prática. E nós temos, inclusive, decisões que a gente vai abordar na seara judicial que falam dessa situação. Outra questão, quando se fala em tratamento médico, agendamento de consulta, cirurgias, a gente tem o chamado processo fura-fila. Porque quando a pessoa pede por uma ordem judicial uma cirurgia, ela vai passar na frente de outras que não pediram através da ação judicial. Estão lá na fila aguardando a sua vez. Então, uma coisa que a gente tem que contestar, defendendo a fazenda pública, é dizer, a partir do momento que eu concedo para essa parte, eu não vou conceder para as outras. Esse é um processo judicial fura-fila, né? Então, quebrando a questão da isonomia na espera de agendamentos de consultas, de tratamentos médicos e cirurgias. Então é outra situação que você também tem que abordar na sua peça, né, Defesa da Fazenda Pública. E por último, induz o judiciário a confrontar a priorização técnica, médica, porque quem diz o que é urgente e o que não é o médico. O juiz não tem essa aptidão. Então você quebra com a tecnicidade ao juiz dizer, faça a cirurgia nessa parte e não faça nas outras, né? Ou passe esse paciente na frente. Então isso é um problema que a gente enfrenta diuturnamente. E quando é instado, por exemplo, um advogado público ou um candidato a um concurso público a falar sobre judicialização à saúde, você não tem como produzir uma peça, um parecer, uma decisão ou uma questão sem abordar essas questões que eu falei para vocês. É importantíssimo porque são questões que estão em todos os casos que envolvem judicialização à saúde, ok? O que temos mais? Então temos uma decisão do STJ, não uma, várias, né? Mas nós temos aqui a primeira sessão do STJ definiu critérios para fornecimento de medicamentos não contemplados pelo SUS. Porque se é contemplados pelo SUS, já tem uma obrigação do Estado. Aí não tem o que fazer. Se não está englobado pelo SUS, nós temos esses 3 requisitos, que inclusive são requisitos abordados no Supremo Tribunal Federal e consolidados lá também. Então, primeira coisa, você tem que ter comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade e necessidade do medicamento, tá? Em relação à sua eficácia no tratamento da moléstia. Então, a primeira coisa você tem que exigir, e isso numa prova de concurso obrigatoriamente sem que mencionar, primeira coisa, não houve comprovação da imprescindibilidade do medicamento por laudo circunstanciado médico, não há comprovação disso. É isso que a gente faz, por exemplo, na contestação real, né? Dizendo que a imprescindibilidade não está demonstrada naquele caso concreto. É um primeiro requisito. Segundo requisito, incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. Então, a segunda coisa que você deve abordar é dizer, o paciente que está pedindo aqui, ele tem condições financeiras, ele não comprovou que não teria essa condição de ir e comprar e adquirir, né? Então, deixe esse medicamento para a política pública que vai ser garantido isonomicamente para todos, né? Então, se ele não comprovar que não tinha condições financeiras, ele não pode adquirir esse medicamento. E terceiro requisito, existência de registro na Anvisa do medicamento. Isso aqui é o principal. Porque se o medicamento não tiver na Anvisa, ele não tem aprovação para aquela doença, ele não tem uma bula aprovada pela agência reguladora que aprova os medicamentos no Brasil, né? Hoje a gente fala sobre a vacina Covid, a Anvisa está tão na moda aí que todo mundo sabe o que é. Mas então o medicamento ele tem que ter registro na Anvisa. Primeira coisa tem que comprovar. Se não tiver comprovação, se ele for experimental, por exemplo, você já tem que bater. Não tendo registro na Anvisa, não há possibilidade de garantir a sua concessão através do Estado, né? Então são 3 condições que o STJ trabalha. A questão, inclusive, aqui eu coloquei, são enunciados. Isso aqui não é súmula de tribunal. Isso aqui é enunciado da Jornada de Direito à Saúde do CNJ. Mas são muito famosos que são levados em conta, inclusive, em decisões judiciais. Inclusive, eu coloquei aqui até para demonstrar para vocês isso, que é o entendimento do juiz, uma discussão no âmbito judicial.
E esse enunciado 12 fala o seguinte, ó, a inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde, no caso concreto, deve ser demonstrado por relatório médico que indique, descreva normas técnicas, sanitárias, farmacológicas, princípio ativo, né, e que estabeleça o diagnóstico da doença, né, a classificação internacional de doenças, indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda à situação de registro e uso autorizado na Anvisa. Né? Isso aqui foi com base na decisão do STJ, do tema 106, né? E foi incorporado aí no enunciado número 12 do CNJ. Então, veja, a imprescindibilidade está aqui, é um requisito nato. E é uma coisa que o advogado público tem que bater na hora que ele esteja defendendo a fazenda pública. Outra questão, o Supremo Tribunal Federal tem um julgamento bastante interessante a respeito da questão de medicamento fora da lista do SUS. Esse julgamento aqui, de relatoria do ministro Roberto Barroso, diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste a comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Então, o que isso aqui leva você a cumprir como advogado público? Tudo bem, nossa obrigação do Estado é medicamentos que estejam na lista do SUS. Se não está na lista do SUS, você tem que comprovar que todos aqueles medicamentos do SUS você utilizou e foram ineficazes. Aí sim você vai passar para um passo seguinte e demonstrar a imprescindibilidade do medicamento. Então, outra coisa que você deve abordar na sua peça e suas questões que envolvam judicialização de saúde, é dizer, antes de partir para um medicamento fora da lista do SUS, é comprovar o esgotamento dos tratamentos que são fornecidos pelo SUS. Tá? Então esse é um requisito colocado pelo Supremo Tribunal Federal e que nós trazemos aí na defesa da Fazenda Pública. Tá? Inclusive, na questão que eu vou colocar ao final aqui para demonstrar, exigiu essa questão do esgotamento dos recursos do SUS. Outra questão que vocês têm que abordar, que é uma questão nova, que tem surgido aí com bastante entusiasmo aí na advocacia pública real, vamos dizer assim, é a questão da competência na concessão de medicamentos. O Supremo Tribunal Federal julgou esse caso, né, e em 2020, né, e tem sido utilizado como paradigma para nós, né, principalmente nós que defendemos o Estado, em detrimento, por exemplo, de despesas que a gente acha que deveria ser para a União. Diz o seguinte, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar caso a caso o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Exatamente com base nessa jurisprudência que a gente tem redirecionado grande parte das demandas para a União Federal. Então, principalmente para aqueles que defendem estados e municípios estejam prestando concursos públicos para PGEs e PGMs, tem agora um novo argumento, que é defender a competência da Justiça Federal, ou seja, a remessa para a Justiça Federal, e a inclusão da União Federal para responder esses medicamentos, principalmente medicamentos de alto custo e medicamentos oncológicos, né? Que é uma linha de defesa, por exemplo, hoje da PGE. E a gente inclui na União redirecionar o cumprimento do fornecimento para a União, né? Hoje acontece muito, por exemplo, da União ser chamada, a União deposita o valor e o Estado compra, mas com dinheiro federal, né? Porque a compra deve ser redirecionada para a União Federal, né? A União que tem essa competência, atribuição, segundo a jurisprudência do STF. Também trabalhamos muito com o enunciado 06 e 09 do CNJ, né? Que eles falam sobre a questão de tratamento não registrado em medicamento off-label, né? Que é proibido, né? Que não é para ser concedido, segundo o STJ. Diz o seguinte, a 06, a determinação judicial de fornecimentos de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei, que devem ser excepcionalíssimas, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal. O requisito é que sejam registrados na Anvisa. Agora, uma situação muito excepcional, como por exemplo foi a discussão do canabidiol,
né, que é medicamentos à base de maconha, que houve a concessão mesmo sem registro na Anvisa. O enunciado 09 fala: as ações que versam sobre medicamentos e tratamentos experimentais devem observar normas emitidas pela Comissão Nacional Ética de Pesquisa, CONEP, e a Agência Nacional de Vigilância, Anvisa, não se podendo impor aos entes federados provimento e custeio de medicamentos e tratamentos experimentais. Né? Aqui um enunciado muito importante que a gente utiliza como base para a defesa da fazenda pública. Também temos o enunciado 50, que fala o seguinte: não devem ser deferidas medidas judiciais de acesso a medicamentos e materiais não registrados na Anvisa, ou deferidas medidas judiciais que assegurem acesso a produtos ou procedimentos experimentais, inclusive com base ali do tema 106 do STJ que a gente já leu. Então, pessoal, vejam, é um acervo aí que vocês têm bastante generoso de defesa da fazenda pública, tá? E ali você vai defender o rol de competências. Mas, professor, qual seria essas competências, a divisão de competências no SUS? Veja, normalmente a divisão de competências no SUS é da seguinte forma. Isso é definido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Nós temos aqueles medicamentos que compõem ou fazem parte do componente básico da assistência farmacêutica, que é o CBAF, cuja gestão incube aos municípios, destina-se à aquisição de medicamentos de atenção básica. Vamos dizer, aqueles medicamentos mais usuais. Isso ficou na mão dos municípios. Já o componente estratégico da assistência farmacêutica, o CESAF, abrange os medicamentos utilizados para tratamento de doenças de perfil endêmicos ou com grande impacto socioeconômico, segundo a classificação do Ministério da Saúde. Nesse caso, tais medicamentos serão adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos pelos estados, né? Mas quem adquire por ser de alto custo, a União Federal, né? O Ministério da Saúde. É isso que nós temos. Dentro disso, nós temos ainda uma divisão de competências, né? Por exemplo, assim, medicamentos da assistência especializada é regulamentado por uma portaria hoje aqui, 1554/2013, que abrange 3 grupos: grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. O grupo 1 é subdividido em 1A e 1B, cujo financiamento compete exclusivamente ao Ministério da Saúde. Engloba, medicamentos indicados para doenças com tratamentos de maior complexidade. Então, esses medicamentos são dispensados pelos estados. O grupo 2, constituído por medicamentos financiados que compete aos estados. E o grupo 3, constituído por medicamentos cuja responsabilidade pelo financiamento é tripartite. Dispensação e responsabilidade pelos municípios. Tá? Aqui só para a gente entender bem essa portaria. Isso aqui não é muito exigido em concurso público. Tá? Agora, o que eu trago para vocês é o enunciado 18, que fala sobre a decisão liminar, que normalmente aqui você vai ser testado num agravo do instrumento, ou uma medida cautelar em juizado especial federal, né? Ou um parecer que você fala sobre essa liminar. O enunciado 18 fala: sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidências científicas, emitidas por Núcleo de Apoio Técnico Judiciário, que é chamado NATJUS, ou consulta de banco de dados pertinentes. Isso por quê, pessoal? Porque ali você tem um amparo técnico de que aquele medicamento vai ser concedido é o adequado para aquela doença, para aquela moléstia. Então, isso são enunciados que normalmente são colocados como parâmetros, critérios para os juízes aderir. Nem todos os juízes seguem, né? Mas a maioria deles seguem esses enunciados, fundamentam suas decisões, e a Fazenda Pública fundamenta suas peças em tais enunciados, tá? Mas todos com base em decisões judiciais, em entendimentos que já são sedimentados, em algo que já existe, né? Por isso que a gente sempre aborda eles nesses cursos que falam sobre judicialização da saúde. Outro enunciado que também eu trago para vocês é o 02, que fala sobre medidas e contracautelas. Isso também é muito abordado pelos juízes. Diz assim: concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda da eficácia da medida. Isso quer dizer o quê? Que a cada 3 meses, por exemplo, num prazo razoável, o paciente, o autor, tem que trazer uma receita médica, comprovando que ele ainda necessita do medicamento.
Porque veja, tem medicamentos ali de 100, 200 mil que são fornecidos mensalmente ao paciente. Então, de repente, um mês que ele não precise, é 150 mil aí perdido do erário. Por isso que esse cuidado muito especial, os advogados públicos prezam muito por essa contracautela, até recorrem de decisões que não a fixam, e é uma orientação aí para os juízes através desses enunciados. Inclusive, várias decisões que não tiveram isso, a gente recorreu para que o tribunal assim concedesse essas contracautelas, tá? Então fica aí muito esses pontos que a gente deveria trabalhar nos casos reais. O que eu trago para vocês agora? A questão que caiu na PGE do Paraná, 2015, no grupo 1 de questões dissertativas de direito constitucional. Falava o seguinte, ó. Jurisdicionado deduziu diante do Estado do Paraná pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento inovador ainda em fase experimental, mas amplamente testado fora do país com bons resultados positivos, para doença gravíssima e rara. No Brasil, há experimentos similares iniciais. Na qualidade de procurador de Estado, discorra de modo exauriente sobre argumentos de defesa sendo trazidos na peça contestatória. Então veja, pessoal, aqui um caso corriqueiro que existe no Estado são de ações de medicamentos. Só que nesse caso o medicamento não tem registro na Anvisa, pelo que fala, porque é um medicamento experimental, em fase inicial, inclusive no Brasil. Então poderia o Estado ser instado a fornecer esse medicamento? Então você, na qualidade de procurador de Estado, né, deveria defender, né, o que você defenderia. Nesse caso, o que eu abordei na época? Abordei o que tinha, por exemplo, a defesa da questão da reserva do possível e mínimo existencial. Falei, por exemplo, do problema do controle judicial de políticas públicas, o perigo do ativismo judicial, questões mais gerais. E aí entrei questões do STJ e STF, principalmente os critérios colocados. Por exemplo, que o medicamento não teria bula, porque não tem registro na Anvisa, então seria um produto off-label. A questão da imprescindibilidade não estaria comprovada, já que ele é experimental, e também não estaria comprovada, e eu abordaria a questão da hipossuficiência econômica do paciente. Se ele teria, por exemplo, a comprovação ali nos autos que ele não teria condições financeiras de arcar, né? E também abordaria a questão de competência, seria remédio de alto custo, questão de competência da Justiça Federal, que é algo novo, não abordei na época porque não exigiria, mas é decisão, por exemplo, recente do Supremo Tribunal Federal. Mas hoje eu abordaria essa questão da competência. Também abordei na época questões da indispensabilidade, a questão de produção de provas, ia redirecionar para uma questão da necessidade de perícia. Então eu ia esgotar essa questão da indispensabilidade, ia bater muito na questão que nós tínhamos até o momento, que era uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma suspensão de segurança, e decisões do STJ, né, que acabaram fortalecendo mais essa posição da Fazenda Pública e não conceder medicamentos experimentais, tá? Então, basicamente, nesse sentido, o que eu abordei, eu consegui uma nota muito boa, consegui a nota total dessa questão. Mas é muito interessante que vocês se aprofundem. Inclusive, eu tinha matéria fresca porque essas matérias eu abordei no meu livro Eficiência Administrativa Ativismo Judicial e Eficiência Administrativa, pela editora Ítala. Então, é exatamente o que eu abordei no meu livro, eu acabei trazendo e transportando aqui para a questão. Mas mesmo você aí estudando, tendo material apropriado, você pode reproduzir essa questão, você não precisa ter um livro, uma doutrina sobre isso, né? Se você quiser se aprofundar, eu indico a minha doutrina, mas você pode ler a jurisprudência, os informativos do STJ e STF sobre o tema, né? E basicamente com esse nosso aprofundamento aqui na aula temática, você vai estar bem seguro para responder uma questão dessa na prova dissertativa que envolva judicialização da saúde. Espero que tenha sido útil para vocês, basicamente seria isso que eu queria abordar. E até o próximo mês com mais temas e estudos temáticos aí para o seu concurso público. Bons estudos, um grande abraço e até lá!